Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os discos que amamos. E nesse episódio, Sobrevivendo no Inferno. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Discos que amamos, Alexandre. Finalmente a gente talvez tenha conseguido chegar em algo que a gente vinha pensando em falar, que é sobre músicas e sobre aquilo que verdadeiramente às vezes nos move. E de maneira que acho que a gente quis causar, não é, Alexandre? Escolhemos logo de cara Sobrevivendo do Inferno dos Racionais MCs. Eu acho que a gente não conseguiu foi escapar. Porque Eu também acho. o disco virou aí assunto esses dias, e aí como é que você deixa isso de lado? Não tem como. Isso mesmo, até porque é um disco amado, não só pelo Alexandre, que é fã de rap, mas eu que gosto de rock e gosto de rap também, sobretudo rap nacional. Acho que é indispensável falar e o quanto esse disco tem influências tanto no modo de enxergar do Alexandre, que gosta e é um fã, quanto mais um propagador do rap, mas para mim, que sou quase que um roqueiro, também sou bem influenciado pela obra dos Racionais MCs. Mas antes da gente conversar sobre isso, tem jogo, não é, Alexandre? Tem jogo e... eu não pensei no nome pro jogo não, Pedro. Mas é um jogo novo. Vai. Como é? Eu ajudo a pensar. Eu vou chamar esse jogo de Jogo da Rede Social. Jogo da Rede Social. Eu, na verdade, vou pegar um daqueles jogos que aparecem nas redes sociais e vou aplicar em você. Ah, vai lá então. Eu acho que vai ser divertido. Manda bala, vai, qual dos jogos? Então, eu peguei um jogo no site do BuzzFeed, que pra mim é o melhor site desses, que faz faz umas listas bem legais, assim, de coisas da internet, e faz também esses quizzes, assim, e o nome do quiz é assim: qual joia do infinito é a representação da sua personalidade? E aí, encara? Qual joia do infinito é a representação da minha personalidade? Sim. Tá bom, vamos tentar. Lembrando que joia do infinito é um artefato mágico, Alexandre? Acho que a gente poderia dizer assim? Acho que sim, né? Um artefato mágico de um filme que tá bombando por aí, que é o filme Vingadores. E cada joia do infinito é uma atribuição de poder aí ao vilão desse filme chamado Thanos. Então, qual joia do infinito eu sou, é isso? Isso, qual das joias representa a sua personalidade? Tá, então vamos lá. Tá bom. Como é que tem que fazer? Eu respondo perguntas, é isso? Isso, eu vou te fazendo perguntas e aí você vai respondendo e no final o BuzzFeed vai nos dar a resposta, esse oráculo da internet. Então manda lá. Então a primeira pergunta é: qual Vingadores você gostaria de ser? Qual Vingador? Eu já vou falar se tem aí. Eu posso falar de cara assim, não? Pode falar, eu acho que vai ter. Capitão América. Tem aqui, sim, claro. Pronto, já marquei o Capitão América. Vamos pra próxima. Eu sou um bom moço, eu sou um bom rapaz. É um rapaz que zela pela ordem, que capitaneia o time. Eu sou um bom rapaz. Vai lá, qual é a próxima? A próxima pergunta é: qual superpoder você aproveitaria melhor? Me dá a lista aí. Eu vou te dar a lista, então. Poder viajar no tempo, leitura de mente, teletransporte, Teletransporte. Já. Já. Lê o resto aí, mas é teletransporte. Capacidade de voar, invisibilidade e imortalidade. Não, eu queria teletransporte, porque o teletransporte, além de se atravessar a parede e essas coisas, você transporta pro alto, não é?
e vai teletransportando assim, é da hora. Nesses queria teletransporte. Nesses tempos de crise no abastecimento. Pois é. Rapaz, olha, vindo pra cá, eu vi uma fila enorme no posto de gasolina, enorme. Parece que tá voltando, mas a turma tá... Andem de bicicleta. Façam como eu tô com o tanque cheio e quase não esvaziou. Andem de bicicleta, crianças, sejam felizes. Vamos pra frente. Enquanto não tem teletransporte, vai de bicicleta. E agora, se você tivesse que procurar um emprego nos lugares da Marvel, onde você entregaria seu currículo? Nas indústrias Stark, na SHIELD, nas Forças Armadas do USA, só lugar ruim. nos Mestres das Artes Místicas, na Hydra ou na Reserva Científica Estratégica, que eu não sei onde é isso. Eu ia nos maguinhos de rua aí, os Mestres das Artes Místicas. Mestres das Artes Místicas. Uma vez padre, a gente não muda muito o escopo, né? A gente vai... Você tá uma mistura de Capitão América com Doutor Estranho, hein? Bem-vindo à minha vida, rapaz. Estranho eu sou mesmo. Agora, se você tivesse que escolher um Guardião da Galáxia pra ser seu parceiro, qual você escolheria? Eu escolheria... Você pode escolher direto, mas... Aquela menina que lê... não aquela tem menina essa. Que lê mente lá. Não tem essa, mas sem opção nenhum deles. Não, eu escolheria então o Groot, a árvore. O Groot. A arvorezinha. Como não, né? O Groot porque eu sou uma pessoa que não gosto muito de ficar... O programa chama uma conversa e aqui eu falo pra caramba, mas normalmente eu sou bem calado. E eu acho que seria legal ali ter um companheiro desse, porque não precisa falar muito, não. Boa, pra mim é o melhor companheiro também dos Guardiões, é o Groot. É o melhor personagem, eu acho. Dele. Pois é. Muito bem. E agora, qual o seu clima favorito? Frio. Muito bem. Tem frio aí? Tem frio aqui. Olha aí. Nem pensou duas vezes. Não, agora, isso aí por fim, escolha um filme pra assistir hoje. Aí eu vou te dar a lista. Vingadores Guerra Infinita, Pantera Negra, Thor Ragnarok, Guerra Civil, Guardiões da Galáxia, volume 1 ou Doutor Estranho? Vingadores Guerra Infinita. Olha aí. Você está pronto para a sua resposta, para saber qual a joia do tempo te define? Qual a joia do tempo ou qual é a joia do infinito? Qual a joia do infinito que é a joia do tempo? Você já deu a resposta, Alexandre? Vamos fazer aí um truque do tempo, então, para nós consertarmos isso. Vai. Você está pronto para saber qual joia do infinito te define? Vai, Alexandre, qual? A joia do tempo. É a minha cara. A passagem do tempo não te afeta. Você sabe manipulá-lo a seu favor. Tá aí uma verdade. Se tem uma coisa que eu não fico maluco é pela pressão do tempo. Gostei. O que mais? É isso. Não fala mais nada no texto, tipo horóscopo, essas coisas assim? O horóscopo é isso. Diz que você vai bem com o tempo. E só. É bem curtinho. Eu vou mesmo. Eu sou chato com o tempo, o Alexandre sabe disso. A gente fica gravando aqui, eu fico com 2 cronômetros, né, Alexandre? E falo, olha aqui, deu. É que vocês não ouvem o que não vai pro ar, né? Mas eu controlo aqui, vou pra lá. Hora de começar a missa, o pessoal falava na paróquia que eu tava, gente, vamos começar que hoje é o Padre Pedro, hein? Hoje é o Padre Pedro. Esse negócio do tempo é comigo. Não é que eu sou escravo, eu faço o meu tempo. Sim. Gosto de fazer o meu tempo.
mas eu sou muito chato. Se você marca comigo 9, 15 para as 9 eu chego e fico esperando até dar 1 para as 9, aí eu toco a campainha. Eu sou desses mesmo. Eu não posso falar muito, que testes. eu sou meio assim também. A gente é meio encanado. A gente marca aqui 5h30, das 5h29 é que tá entrando no Skype, né, Alexandre? É, isso mesmo. Ô Pedro, mas se você quiser, tem outros testes vários ali no BuzzFeed, viu? Fácil de achar. Olha, E, manda o link aí pra mim que no dia que eu não conseguir preparar o jogo eu faço uma malandragem dessa aí também. e outra, não precisa fazer login com o Facebook para depois eles roubarem os seus dados. Sim, eu sou uma pessoa que mantém muito sigilo em relação a isso, pode deixar. Beleza, então, quer dizer que eu sou a joia do tempo. Olha, se alguém quiser patrocinar o nosso programa aí da empresa de filme que fez os Vingadores, pode patrocinar, a gente não reclama não. Pagar o servidor não é barato, né? Aliás, eu tenho que te pagar o servidor, né, Alexandre? Mas vamos pro tema, não vamos falar de dívida agora, vamos pro tema, vai. Vambora. Deus fez o mar, as árvores, as crianças, o amor. O homem me deu a favela, o crack, a trairagem, as armas, as bebidas, as putas. Eu tenho uma bíblia velha, uma pistola automática, um sentimento de revolta. Eu tô tentando sobreviver no inferno. 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente em São Paulo. Aqui quem fala é Primo Preto, mais um sobrevivente. Em dezembro de 1997, 2 manos da Zona Sul de São Paulo, mais especificamente lá do Jardim Ângela, Jardim São Luís, que outros lugares, Alexandre? Capão, Coab Adventista. Capão Redondo, Coab Adventista, no extremo sul da Zona Sul, se juntavam com outros 2 manos lá da Zona Norte, um cantor e um DJ, e lançavam o seu 4º álbum, aquele que foi o mais importante álbum de rap, ainda é o mais importante álbum de rap da história da música brasileira. Sobrevivendo no Inferno, um petardo que conta a história de como é viver nas periferias de São Paulo. E ele é o primeiro álbum de uma série que a gente vai fazer de vez em quando, falando sobre discos que amamos. Sobrevivendo no Inferno já fez mais de 20 anos. E o ano passado, melhor dizendo, este ano, o ano em que gravamos este programa, em 2018, entrou como leitura obrigatória nas leituras para o vestibular da Universidade de Campinas. Que legado, hein, Alexandre? Que legado, meu irmão. Eu imaginei, Pedro, que um dia isso ia ser reconhecido, sabe? Assim, Sério mesmo? Você pensar da importância do álbum e tem outras tantas obras de rap que eu penso assim, cara, isso um dia vai ser matéria escolar, não é possível. Uhum. E tá aí, eu não imaginei que ia ser tão logo, 20 anos só. Pois é, numa história que às vezes relega tanto a cultura popular, tanto a música que é feita pelo povão, não é? Até que 20 anos é um tempo relativamente curto, mas como a história passa rápido e já não dá mais saltos, saltita, vai rápido mesmo, esses 20 anos até que foi um tempo bem correto. Alexandre, você tinha esse disco, você tinha fita... na verdade, disco não, um CD. Você tinha CD, você tinha fita, você gravava as músicas na rádio. Como é que você costumava ouvir esse CD aí? Cara, Sobrevivendo do Inferno, ele sai naquele período ali onde eu tô no ensino médio e era um momento que eu escutava rap mais do que tudo, assim, né? Sim. Mesmo como uma forma de entender mesmo onde eu estava no mundo, e eu aguardei
o lançamento do disco. Você já acompanhava o grupo, né? Acompanhava o grupo e tinha todo o burburinho de quando ia lançar e foi assim, adiado bastante. 2 músicas saíram, uma como single, outra vazou mesmo. E Sim. então, assim, quando saiu, eu escutei na rádio, assim, no lançamento, como que era o nome do programa da 105? Era o... Nossa, 105 FM, era uma rádio que tinha aqui em São Paulo, que só tocava rap, não é? Não, era... Tocava rap samba, não é? Era rap samba, mas tinha um programa na tarde, no começo da tarde, que só tocava Que era rap. só É o rapão. Espaço Rap. Eu Louco. ouvia o lançamento do Sobrevivendo no Inferno no Espaço Rap com os Racionais. E tocaram o disco inteiro? Tocaram o disco inteiro e comentaram faixa a faixa. Olha que massa. Ó, e a gente aqui vai fazer rapidinho um comentário faixa a faixa, né, Alexandre? Mas não com tanta propriedade, né? E aí eu ouvi, Pedro, na fita, lógico. A fita cassete, porque não tinha nem o Discman também. Mas depois, lógico, eu comprei um disco no Camelô. Não tinha dinheiro também. E aí comprei o Piratão na banquinha. E foi isso. Quer dizer, eu tenho a cópia, minha cópia Piratex eu tenho até hoje. Ouviu tanto que vazou pro outro lado, né? Quase isso. Eu, 97, eu já trabalhava, eu lembro que eu comprei o CD. Mas eu lembro que também a minha cabeça explodiu quando ouvi. Mas antes da gente falar de experiências pessoais e falar um pouco desse disco, a gente podia rapidinho, muito rapidinho mesmo, fazer um faixa a faixa aqui, não é? A gente toca até um trechinho de cada. Ele começa com... Eu achava massa essa oração, que é uma oração de São Jorge, Jorge da Capadócia, não é, Alexandre? Sim, é uma oração antiquíssima, mas a sua versão musicada mais conhecida no nosso cancioneiro, vamos dizer assim, é a do Jorge Benjor, que é a versão que foi revisitada pelos Racionais. Sim. Depois de Jorge da Capadócia, que é quase que uma vinheta, uma musiquinha bem curta, há uma outra vinheta, né, Alexandre? Que você ouviu agora no começo do programa, que é o Mano Brown falando. O trecho se chama Gênesis, não é isso? É, quase um mote do CD, né? Do CD inteiro. O que será o CD? Sim. E aí vem o primeiro lá, a terceira faixa, o primeiro sucesso, na verdade, é a faixa 7, o Diário de um Detento. Mas a mim, o que explodiu minha cabeça foi ouvir capítulo 4, versículo 3. Eu lembro que eu falei, cara, é engraçado, esses dias eu tava ouvindo esse disco, correndo, e eu sei todas as letras de cor até hoje, cara. Você se gaba aí que decorou Faroeste Caboclo, quero ver decorar todo Sobrevivendo no Inferno, né? Mas decora. Ixi, porque é uma música que tem uma verve ali também, né? Ali uma batida bem secona e tal, e decora, opa. Pelo menos na época eu decorei. Sim, eu também. Não, eu tenho decorado até hoje. E é uma letra forte e... Olha, se tem um cara que canta muito, muito mesmo... eu acho um dos melhores intérpretes que a gente tem quando canta rap é o Mano Brown, não é, Alexandre? Certeza. E ele põe uma força, aquilo que você falava, uma verve ali no capítulo 4, versículo 3, que é algo que move a gente. Você ouve e você sente um pouco da ira contida do cantor ali, né? Então,
capítulo 4, versículo 3 foi a faixa que vazou. Na verdade, teve um show, se eu não me engano, no Anhangabaú, e eles apresentaram pela primeira vez, a galera gravou e tocava, assim. E era interessante, não tocava nas rádios oficiais, mas tocavam nas rádios comunitárias, que naquele tempo também era uma explosão ali no final da década de 90. E olha só, eu quando ouvi a primeira vez capítulo 4, versículo 3, fiquei decepcionadíssimo. Inclusive, algumas músicas do Sobrevivendo no Inferno, quando eu ouvi no começo, cara, eu detestei. Sério? Porque Sério. era bem diferente do disco anterior, né? Sim, porque, veja, capítulo 4, versículo 3 tinha uma introdução nessa versão que vazou antes, que era aquela da música do Negritude Júnior, 3, 2, 1, 0, contagem regressiva. E aí, quando veio a versão oficial, veio 100. Aí eu fiquei... Veio com aquela introdução... Veio com essa introdução que você vai ouvir agora. E aí, cara, eu falei assim, cara, era um verso tão louco e os caras cortaram. Mas eu acho que essa introdução é melhor, hein? Eu acho. Tem o seu porquê. E tinha também essa coisa de reinventar a música, já que tinha sido vazada, né? Sim, o Alexandre, eu lembro que quando os caras, os Racionais entraram e viraram famosos com o Diário de um Detento, né? Teve clipe na MTV todo dia, clipe 10 minutos, um curta-metragem, mas um dia teve um show deles e eles cantaram essa, capítulo 4, versículo 3. E, cara, eu lembro que eu já sabia essa música e tal, e aí ver a cara da galera, né? Porque sem a música é nada. quase e ela é um petardo, né? Ela passa na cara todo o drama de ser preto e morar no extremo sul da Zona Sul, morar na favela e tudo mais. Cara, é sensacional. A outra é a Tô Ouvindo Alguém Me Chamar, Alexandre. Cara, que música, bicho, que música. Tô ouvindo alguém gritar meu nome. Parece um mano meu. É voz de homem. Desse disco é uma das que eu menos gosto. Na verdade, a 4 e a 5. Sim, porque... Não, você não gosta de... Não é que eu não goste, assim, se eu fosse fazer um ranking das que eu mais gosto, entendeu? Essa aí tava pra baixo. Essa tava pra baixo, a 4 e a 5, né? Essa é a 4. Nossa, cara, e eu gosto tanto dessa música, bicho. Mas eu acho... hoje eu gosto mais, mas naquele tempo era uma música que me deixava pra baixo, sabe? Não, ela não é uma história, ela começa mal e ela vai caminhando mal até o final, mas o que me chama, eu me sentia, quando eu vi essa música, ainda me sinto, ela é claustrofóbica, né, Alexandre? Sim. E aquele barulho de pup, pup, né, o barulho como se fosse ali a última contagem de vida, cara, que música sensacional. O KLJ é monstro, o cara é gênio, né, cara? A gente fala do Mano Brown, é de rock aí, é esse blue... Mas o KLJ é gênio também nos samplers, nas produções. E essa música ela consegue dar esse jeito quase que claustrofóbico que a música traz também, né? E diz os caras que o Mano Brown tem um dedo também nesses samples aí. Mas, de fato, tô ouvindo alguém me chamar... aliás, o disco inteiro é em primeira pessoa, né? São histórias em primeira pessoa. Mas tô ouvindo alguém me chamar, vai te jogando assim naquele clima, vai te botando naquele clima e termina tragicamente. Termina. E aí emenda com a 5. Aqui tem uma coisa interessante, né, Alexandre? Que o Alexandre tinha me alertado disso. As músicas vão se concatenando, não é? Sim. Elas vão se ligando uma à outra, né? É como se você pensar o Sobrevivendo no Inferno como um filme, né? Cada música é uma cena ou conta uma parte da narrativa. E Pois a 5, Rapaz Comum, é a primeira que canta o Ed Rock, né? A primeira faixa que o Ed Rock entra. E se tô ouvindo alguém me chamar, conta um cara que tava na vida do crime e morre.
Rapaz Comum conta a história de um cara ali morrendo, né? Ali nos últimos momentos da morte até a hora do funeral. Cara, que Cara, louco e isso. é claustrofóbico igual, né, Alexandre? Se alguém está me carregando perto do chão, parece um sonho, parece uma ilusão. A agonia e o desespero toma conta de mim. É claustrofóbico igual. Com toda aquela dramaticidade também de... aquele exercício que talvez todo mundo fez, né? Ou a grande maioria das pessoas fez de imaginar os seus últimos momentos, as suas últimas horas. E aí você pode dizer assim, olha, todo mundo imagina as suas últimas horas de muitos jeitos, mas para quem mora na periferia, imaginar que você pode ter os seus últimos jeitos morto por alguém era bem comum. Ainda é, né, Alexandre? Ainda é. Vamos pra frente. Depois vem um trecho instrumental ali do KLJ e do set vem aquela que é a mais famosinha, pelo menos para quem não conhecia toda a obra dos Racionais, que é Diário de um Detento, né? A vida bandida é sem futuro. Sua cara fica branca desse lado do muro. Já ouviu falar de Lúcifer? Sim, você pode então pensar o disco meio que virando o lado, né? Naquela ideia ainda do LP. Do discão. E aí Diário de um Detento vem com mais uma epopeia e com uma letra que, além, Pedro, de ser... Ela marca um período da história de São Paulo e ainda você tem essa... Porque o Carandiru, para nós, ele era marcante, né? É interessante você pensar que, por exemplo, tem toda uma geração hoje que passa ali na estação Carandiru e não sabe o que era a casa de detenção ali, né? É isso mesmo. Cada vez que eu ouço, eu lembro, porque eu vivi esse tempo. Eu vi o que era o Carandiru. E eu conheço gente que trabalhou lá, né? Lendo. Sobre Diário de um Detento, eu acho que uma justiça que tem que ser feita, Pedro, é que anos antes de sair essa música, o grupo Visão de Rua, que é o maior grupo de rap feminino, pelo menos era até a década até os anos 2000, lançou uma música chamada Confidências de uma Presidiária, que é de 94. E Ô, louco. era muito... A temática é muito parecida. E foi um dos momentos também que eu olhei assim pro Sobrevivendo do Inferno e falei, olha que bonito, os caras plagiando Visão de Rua. Mas sem desmerecer, né? Vamos pra próxima, depois vem Periferia, que é um retrato lá do Parque Santa Madalena, do Jardim Brasil, sim, lá da Zona Sul, do Heliópolis, é um retrato do que é viver na periferia, né, Alexandre? Este lugar é um pesadelo periférico, fica no pico numérico de população. De dia pivetada a caminho da escola, à noite vão dormir enquanto os manos decolam. Periferia é uma das músicas mais suaves, se você for ver, na temática. E sim, tem algumas coisas interessantes. Porque ela dá uma distanciada também do clima pesado que o álbum tem. E é interessante que os samples também, que são colocadas ali, as colagens, faz referências, sim, a vários artistas de rap, né? Então, o sim, Sistema Negro mesmo, GOG, Taíde DJ1, os próprios Racionais e... fim de semana no parque, eu lembro que fica ali. Na periferia é igual. Olha, eu gosto pra caramba. E isso era o que trazia ali periferia quase como uma ode ao próprio rap, né? Uma retomada do que o rap tinha tratado até ali. São apenas 10h30, tem a noite inteira. Dormia embaçado numa sexta-feira. Depois vem uma que é engraçado.
a genialidade desse álbum é grande, porque vem uma obra de humor, né, Alexandre? Por mais que trate da temática de racismo, e essa música fala muito sobre isso, é uma música muito engraçada, não é, Alexandre? Que é Qual Mentira Vou Acreditar. Eu achava sensacional, até porque o jeito que o cantor dessa faixa, o Ice Blue, canta é muito engraçado, né? Quem domina é o Ice Blue e o Ed Rock, né? E sim, é interessante. É quase que uma conversa. Sim, e o que é legal também do Qual Mentira Vou Acreditar, que retoma uma temática dos Racionais também, em outro âmbito, que é o das mulheres, né? Então, você lembra do disco passado do Raio X que tinha mulheres vulgares? Mulheres e vulgares. Tal. E eles tratam dessa questão, né? Mas estendem para num outro sentido, que é ali o que vai acontecendo no rolê, né? À noite e tal. E tem uma coisa legal também, musicalmente falando, é que tava nesse tempo, entre o rap, uma tentativa de resgatar o funk music, né? Então, o rap, o funk no Rio de Janeiro vinha com aquela batida... o Miami Bass, né? E o rap tentava fazer uma retomada do funk daquele... do soul music, sabe? Da década de 70. Da Motown, esses caras aí, né? Com uma batida mais... Uma coisa mais da Motown, né? Exato, que era, de alguma forma, rivalizando com o funk. E perdeu, né? O funk... Perdeu. O Miami Bass ganhou. Pior que ganhou e perdeu também, porque já nem é mais Miami Bass também, né? Sim, é outra coisa já. Você pega aquele funkão carioca desse tempo aí, Feira de Acari, MC Batata, essas coisas assim. É totalmente diferente, né, Alexandre? Sim. Bom, depois vem Mágico de Oz, que também ganhou clipe, fez sucesso. É uma música... Volta o peso, né, Alexandre? Mas aqui eu penso que... passou a fase pesada, entrou a parte um pouco mais animada e agora uma parte mais esperançosa, eu acho. Não é? Sim. Que é Mágico de Oz, que fala... Queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz. Mas, de novo, a temática de sobreviver no inferno, viver na periferia. E só pra gente não perder tempo, Alexandre, vamos pra minha favorita, cara. Não, mas peraí. Mágico de Oz tem umas peculiaridades também, porque, de alguma forma, ela tá ali em paralelo com o Diário do Detento. Se Diário do Detento conta a história de quem vive na penitenciária, Mágico de Oz conta a história de um menino de rua. Pois é, que um dia pode parar na penitenciária. Sim, é como se fosse a história no começo, né? E também tem uma coisa que eu acho, assim, fantástica em Mágico de Oz, é que, musicalmente tem algumas coisas, assim, bem características no álbum, mas Mágico de Oz remete aos Jackson 5, né? Aquele refrão, né? Remete muito a aquela voz do Michael Jackson criança e tal. E tem tudo a ver, né? Porque, assim, a música é meio que esse mundo mágico, né? E a voz, e ele quase que canta em nome de uma criança ali, né? Sim. E apesar de ser o Ed Rock, que tem uma voz bem mais grave. Né? Mas acho que o refrão, se eu não me engano, tem uma criança mesmo que faz, ou alguém que faz ali um falsete. E tem um cantor gospel ali ao fundo. Isso. Ouve aí um trechinho. Que Deus ouvisse a minha voz. Que Deus ouvisse a minha voz. No mundo mágico de Oz. Ei, mano, será que ele terá uma chance? E por fim, agora vai. Essa aqui, cara, é a minha favorita. Fórmula Mágica da Paz. Eu confesso a você que é uma letra que me impressiona até hoje. Em uma época da vida, nessa época que esse disco foi lançado, Alexandre, eu tinha alguém que me era muito querido que foi pro X, foi pra cadeia, né? E naquele movimento, todo mundo, vamos escrever uma carta, ver se o mano se emenda e tal. Sim. Eu lembro que eu escrevi um trecho aí grande de Fórmula Mágica da Paz, não é?
das Donas Marias de luto e tudo mais, falando, cara, descansa teu gatilho, sai dessa vida, tal. Eu lembro que depois de um tempo, essa pessoa saiu e quando me contou, pô, você gosta dessas músicas? Eu falei, não, eu gosto de Racionais. Ele falou, me surpreendeu na carta que você mandou. Eu falei, cara, não sei se você ouviu isso lá, mas é a real, bicho. É quase que uma profecia sobre a sua vida, né? Eu, particularmente, acho a obra-prima desse disco, musicalmente falando, na letra, no jeito que o Brown canta. Cara, eu acho, se há a melhor música desse disco é essa aí, né, Alexandre? Sim. Eu acho, né? Então, Fórmula Mágica da Paz também foi uma que me decepcionou quando saiu. Porque sério? Alexandre hipster. Não, mas olha só, é cabeça de moleque, né? Lógico. E de fã é uma coisa terrível, né? O pior inimigo do artista é o fã. É o fã que gosta, é o pior ainda. Porque antes de sair o disco oficial, tinha saído uma versão com um sample da música do Tupac. E, cara, é pesadíssimo. Olha, se você gosta de Fórmula Mágica da Paz, a versão do disco, a versão com o sample do Tupac, então, meu amigo... Eu vou tentar achar. O que eu acho interessante, aí é uma teoria minha, né? É que eu acho que Fórmula Mágica da Paz, ela consegue revisitar tudo aquilo que foi cantado no disco inteiro. Ah, sim. Né? É quase que um resumo. É como se fosse, é uma conclusão. É a síntese do trabalho. Cara, então, aí justifica o disco entrar pra ser estudado mesmo, ser tema de vestibular, porque é um disco que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, cara. Cara, é um disco, muito... Olha, eu disse, sábado passado, correndo, eu coloquei por causa da gravação, e que disco, cara, que CD sensacional, meu. Olha, eu acho que você também... É muito bom você ter vivido aquele tempo e conseguir fazer essa análise hoje, né? Sim, cara, é uma delícia, né, cara? É prazeroso você fazer Eu isso. parei em frente ao São Luís do outro lado e durante uma meia hora olhei um por um. E o que todas as senhoras tinham em comum: a roupa humilde, a pele escura, o rosto abatido pela vida dura, colocando flores sobre a sepultura. Podia ser a minha... Alexandre, depois vem o Salve, que é ali... lembrando ali dos bairros. Uma finalização ali com o mesmo sampler. Mas, Alexandre, você morava aí no Parque Santa Madalena, eu morava no Jardim Brasil. O Alexandre mora, né? Sim. Agora mora de novo, né? Assim, eu lembro de uma vez, numa conversa, uma jovem falou, mas isso é música de bandido, né? Eu falei assim, cara, mas não é não. Eles estão cantando aquilo que eu vivo quase todo dia. Sim. Eu conheço um monte de gente que passou por isso. Eu me sentia muito representado. Embora eu sempre tenha gostado de rock, Sobrevivendo no Inferno, mesmo o outro disco que tinha lá Fim de Semana no Parque, essas músicas que fizeram um relativo sucesso, cara, como eu me sentia representado, eu falava, mano, o Mano Brown parece que mora aqui comigo e canta a minha vida. Você também sentia essa força de representatividade dos caras, não? Sim, e eram meus companheiros, assim, eu ia pra escola e morando no Madalena, eu estudava em Santo André, que já é uma cidade já melhor, né, assim, do ponto de vista... Estrutural. Estrutural, e eu estudava com um pessoal que já não era mais da periferia, né? Que eu estudava na ET, um perrengue do caramba pra entrar na escola, assim, era concorrido, tinha vestibulinho e tudo. E eu ia, assim, naquele sentimento, eu tô indo lá pro meio dos boy. E quem me acompanhava eram os Racionais, né?
Pra mim, o que funcionava, só te interrompendo aí, pra mim o que funcionava muito era o punk. O punk era o meu veículo disso, né? Mas, cara, quando eu vi Racionais, o punk, quando eu vi esse disco, e como de repente a galera começou a ouvir, eu falava, cara, como me representa? E era isso que você pensava. O punk fazia muito isso por mim. Quando eu tinha aí em 94, 92, 95. Mas quando saiu Sobrevivendo no Inferno, o punk ruiu pra mim. É triste dizer isso, mas o punk ruiu, porque nada mais punk rock do que essas músicas do Sobrevivendo. Foi pra um outro Sobrevivendo. lugar na prateleira de referência, né? Foi, bicho, foi. É inegável isso. Pra quem vivia nas periferias, e vivia mesmo, não é? Não é só ia pra dormir. Não, quem teve história nas periferias sabe o quanto isso era companheiro e representativo, né? Mas desculpa, eu te interrompi aí, velho. Não, e é louco assim, Pedro, porque assim, por exemplo, eu rezava a oração de São Jorge, né? Na hora que eu tava descendo do ônibus, né? Tinha um trecho escuro que eu tinha que passar a pé, né? Então eu rezava a oração de São Jorge. E o duro também, você ouvir, por exemplo, tô ouvindo alguém me chamar e ouvir Rapaz Comum, e naquela semana você ter que ir num velório de um conhecido e tal, saber que morreu alguém na quebrada. Cara, assim, não era que você tava ouvindo uma música de uma história longe, fictícia, né? Mas como, por exemplo, talvez a gente escute Faroeste Caboclo, né? Que você sabe que é uma historinha, né? É uma ficção. E Sobrevivendo no Inferno não tinha nada de ficção pra gente, né? Não, cara, não tinha. Pra mim também era não o tinha. nosso dia a dia, né, cara? Sim, assim, tem lá, tô ouvindo alguém me chamar, que é a história de um cara que entra na vida do crime e se perde, né, Alexandre? Sim. E eu falava, cara, olha, eu sei, eu conheço umas 2 ou 3 histórias assim. Gente que jogou bola comigo na rua, entendeu? Aí você ouve Diário de um Detento. Eu lembro claramente do dia do massacre do Carandiru. Pô. Foi um dia péssimo para mim. Porque eu era office boy, trabalhava na rua, 1992. Eu era office boy na rua e me assaltaram nesse dia. Caraca. Vai vendo, né? Me assaltaram nesse dia, roubaram meu passe. E eu lembro que na hora de voltar para casa eu vim de ônibus, eu vinha de metrô e ônibus, né? Eu vim de ônibus e um trânsito tremendo, eu falava, cara, o que tá acontecendo? E aí quando passei em frente ao Carandiru, falaram, os ônibus não estão passando aqui não, porque teve uma rebelião aí. E aí cheguei em casa à noite, eu vi. Eu conheço gente que trabalhou no Carandiru, não é? Então eu não conheci gente presa no Carandiru, mas eu conheci gente que trabalhava no Carandiru e que relatava o inferno que era aquilo ali. Não é? Então, por exemplo, ouvir Diário de um Detento era ouvir as histórias que eu ouvi dos caras que eram carcereiros, que moravam todos ali na Zona Norte, de um ou de outro contando. Quer dizer, aquilo que você disse, não é? Não eram historinhas contadas, eram coisas que a gente viveu, que a gente conhecia o humano do humano, o humano que cresceu com a gente e que vivia por isso. Eu não sou negro, não é? Eu sou branco. Na loteria da biologia eu nasci branco. Mas, cara, a gente na periferia sofria isso, não é? Problema de autoestima e tudo mais, até a gente crescer, a igreja ajudou muito nisso. Esses caras cantavam o que a gente vivia. Se você não vive na periferia ou não viveu nesses lugares, talvez você não entenda tanto. Mas nosso amor por esse CD é grande justamente porque foi pela primeira vez que alguém falou que a gente vivia, né, Alexandre? Sim, e eu acho que aqui no Uma Conversa tem uma temática aí que se encaixa muito bem,
porque o disco inteiro é perpassado por uma mensagem religiosa ou por também um certo arquétipo de religião, né, que às vezes se remete ao catolicismo, ora ao candomblé, ora ao evangelicalismo. E é interessante porque a religião, em todo disco, ele é um ponto de estruturação, né? Diante de um mundo que ele é mesmo infernal, né? De uma realidade caótica, sempre que se fala de Deus é como se te falasse, olha, mas Deus está aqui do lado, né? Deus tá aqui para te dar um suporte, para que você enxergue uma ordem diante desse caos todo, né? E essa preocupação também que sempre joga na cara, porque aí você entende que o disco é escrito por jovens, né, da periferia, para alertar os outros jovens da periferia que o caminho do crime, o caminho errado, ele vai te levar à morte. E aí os caras falam... Malandragem de verdade é viver. Se tem um resumo desse disco, é essa frase, né, Alexandre? Com certeza. E aí joga toda hora na sua cara a sua mãe tá rezando por você, a sua mãe vai chorar se você morrer. E isso salvou a gente, né, Pedro? Pô, cara, isso fez mais efeito em mim do que Encontro de Jovens com Cristo, com todo respeito, hein? Verdade, eu fiz Encontro de Jovens com Cristo, mas as músicas dos Racionais fez muito mais efeito em mim, bicho, você não tem noção. Porque, assim, eu tive gente muito querida que virou Dona Maria. Sim. Eu tive gente muito querida acordando cedo para ir visitar o filho que fez burrada e estava preso, não é? Então, cara, ouvir esse disco ainda hoje, eu consigo encaixar rostos em cada personagem, cara. E para mim, fez muito mais efeito do que Encontro de Jovens com Cristo, e sem demérito algum, mas isso chegou antes para mim. E tem também um outro arquétipo que eu acho interessante ali no capítulo 4, versículo 3, que o próprio nome da música faz uma referência bíblica à própria obra dos Racionais, né? Que é o quarto disco, Sim. a terceira faixa, que eles falam assim, ser um preto tipo A, e insistem nessa ideia do preto tipo A. E por mais que a gente não seja preto, né, Sim. Pedro, mas assim, somos no mínimo descendentes de pretos, então nos identificamos. Eu tenho um beição, cara, que deve ser, mano. Só pode. Eu vou fazer o teste de DNA. Quanto que você tem de afrodescendência, Alexandre? 17%. O Alexandre fez teste de DNA, eu vou fazer o meu também. É duro que nem todo mundo não consegue fazer, né, Pedro? Pois é. Mas, cara, deveria. Ajuda a gente a se situar nessa loucura que é a gênese do povo brasileiro. A formação do né? povo brasileiro, sim. Mas essa ideia do preto tipo A, né? Como quem diz assim, você que tá ouvindo esse disco, você não pode ser um cara qualquer, não pode assumir que você é menos, que você vai ser determinado aí pela estatística, Sim. né? Tanto que a música diz, cara, eu lembro que essa frase batia em mim. Depois te jogam na merda sozinho, eu vou usar aqui a palavra, assim, e diz, e transforma um preto tipo A num neguinho. E ele bota ali uma raiva, uma ira contida, não é? E é bem isso, né? O que dá pra ser e o que a sociedade transforma, né? E aí a gente tem em todo disco esses dois lados. Mostra uma realidade que é dura, mas ao mesmo tempo vai te apontando saídas, né? E quase como diz, eu entendo a sua revolta, entendo que às vezes as coisas não vão dar certo, mas mesmo assim, tenta ir pelo lado bom, né? Não se deixa levar por aquilo que é mal. Sim.
E isso eu acho que ainda hoje faz muito sentido e acho que até nos dias de hoje o rap, por mais que tenha se transformado e hoje visita outras tantas temáticas aí do ponto de vista da letra e tal, é uma poesia hoje até mais subjetiva, mas tá a essência ali, né? Então, se você quer entender o rap e da onde é que vem essa força toda da poesia que rima sobre o cotidiano, você tem que ouvir Sobrevivendo no Inferno mesmo. E não é à toa, e foi acertado um disco desse, eu chamo disco, eu sou muito velho, né? Mas um disco desse ir como obra obrigatória para a Unicamp. Porque é a voz, cara, foi a minha voz, foi a sua voz, foi a voz de muita gente que morava na periferia. Alexandre, uma outra coisa interessante. Sabe quem tem esse disco, Alexandre? Você sabe, né? Talvez sei. Você que ouça não saiba, mas o Papa Francisco tem esse disco. Conta a história aí, Alexandre. O que eu lembro é que o prefeito de São Paulo, na época, ali em 2015, teve no encontro do Papa com os prefeitos de várias cidades do mundo. E qual foi o presente que o prefeito levou pro Papa? Sobrevivendo no Inferno. E que, diga-se de passagem, eu acho que se ele queria demonstrar o que era a cidade de São Paulo, ele foi muito feliz. Sim, eu acho também. Ele demonstrou que é a cidade de São Paulo para aqueles aos quais Francisco mais olha, né? As periferias, ele fala tanto das periferias, né? É um retrato do que era, ainda não é, Alexandre, viver na periferia. Ainda viver, é um retrato ainda atual do que é viver na periferia, né? Mas dá para imaginar Papa Francisco ouvindo, né? Não sei se ouviu, provavelmente com tanta coisa, né? Mas dá para imaginar Francisco ouvindo e com aquela cara compenetrada dele, tentando compreender a força do que esses 4 caras das periferias de São Paulo, de uma das maiores arquidioceses, apesar de que lá já não é mais a arquidiocese de São Paulo, de uma das maiores aglomerações de católicos fizeram e retrataram o que é viver na periferia. Fora que o disco, como o Alexandre disse, ele é carregado de religiosidade. Ele tem uma cruz na capa, não é, Alexandre? Eu fico imaginando o Papa Francisco olhando, olha, um disco religioso. Mas é uma reza. É uma reza de quem viveu nesse lugar e é uma reza de quem passou por essas questões, né, Alexandre? Com certeza. E continua sendo, né? Sim. Depois, houve também, não é? Eu penso assim, esse encadeado de faixas que eu nunca tinha prestado muita atenção, quem me falou isso foi o Alexandre. Aí no sábado, de novo, repito, fui correr ouvindo, eu falei, caramba, os caras concatenaram as faixas. Porque também algumas eu pulava, né? Achava legal e tal, mas eu pulava. Quase... Olha, agora os roqueiros vão ficar bravos, né? Mas é quase um Sgt. Pepper's brasileiro, né? Assim, no sentido de você colar as músicas e elas de alguma maneira ali se intercalarem, a grandiosidade da obra. Mas a cultura pop assimilou muito esse disco. A gente falava esses dias que o Papa é pop, que o pop não poupa ninguém. O pop também não poupou os Racionais, né, Alexandre? Não, e tem algumas coisas que marcam essa obra, porque primeiro que os 2 videoclipes que foram feitos, Diário de um Detento e Mágico de Oz, eles ficaram muito tempo nas paradas de sucesso, e o que deu uma visibilidade e tirou os Racionais da periferia e lançou pro mainstream, né? E nisso até sobrou crítica. Fazendo aqui uma pesquisa sobre pra gente falar hoje aqui,
eu vi uns artigos daquele tempo, né, o mais próximo daquele tempo, de um pessoal metendo pau nos Racionais, e aí eu lembrei que na época era assim mesmo, que o pessoal falava assim, o pessoal do rap, inclusive, Racionais virou modinha, fazendo música pros playboy, porque isso mexeu também com a cabeça do pessoal da periferia, né? Como assim? Quer dizer que, de alguma forma, o nosso mundo foi decodificado pros boy? É real isso aí. Mas, bom, talvez porque eu não fosse muito purista do rap, né? Como eu falei, a minha praia era outra. Eu enxergava... Eu falava, não, alguém tá vendo, mas alguém tá vendo e ouvindo o que é, como é o drama de sobreviver aqui nessas realidades em que a gente vive. Mas eu fico imaginando que pros puristas aí, que é como você falou, às vezes o pior coisa pro ídolo é o fã também, né? Sim. É o hipster eu ouvia antes de ser modinha, né? E uma coisa inimaginável também foi porque... Imagina, naquela época, no auge do CD, e ainda quando nem se imaginava as plataformas digitais, os Racionais venderam ali nos primeiros meses 200 mil cópias do álbum. Coisa, né? Era muita coisa. Fora o piratão, né, Alexandre? Fora o piratão, né? Poxa, se for pensar nos piratas, deve ter chegado nos 5 milhões de cópias. E eu lembro do Brown comentar qualquer coisa. Pirateia mesmo, não tem problema, alguma coisa assim. Sim, ele falou, chegou a falar isso mesmo. E imagina, um disco de rap chegar a vender 500 milhões. Aqui no site que guarda as informações de tudo que existe no mundo. 500 mil, você disse? Chegou a 1 milhão e 500 cópias vendidas. 1 milhão e 500 é coisa pra caramba, bicho. E imagina, eu acho que, bom, nessas comemorações dos 20 anos, os Racionais mesmo falavam que eles se impressionam até com o disco. E na época eu acho que mais ainda. Mais ainda, de ver a coisa. Mas hoje em dia eles falam, a gente era doido, a gente colocou uma Bíblia e uma arma na mesma foto. Real. Falando real. Mas eram caras de 27 anos de idade, né, bicho? Também não dá pra exigir toda a maturidade que se tem hoje, né? Sim, e eu acho que era uma época também, né, Pedro, que... outra época, outro tempo, outro rolê. O próprio rock, a própria música pop, ela tinha um quê de extremismo, né? Assim, se você for pensar, e depois disso o que veio foi uma época mais de letras mais doces, né? Ou as loucuras lá. Tinha Raimundos, essas coisas todas, né? Mas você não tinha muito extremo se tocando. Se você era extremo, você já ia logo para um lado da coisa e pronto, né? Foi uma paulada que apareceu em dezembro de 1997. Quem viveu sabe disso. E aqui, Alexandre, nós terminamos mais uma conversa, porque o tempo é curto, esse programa poderia ser dividido em 2 partes, na verdade, Sim. Mas infelizmente a gente tem que terminar, mas talvez você tenha percebido o quanto, que você não viu, mas os nossos olhos brilham, pelo menos o meu brilha, e eu me empolguei muito quando a gente, ali conversando, resolveu falar sobre esse disco que a gente ama muito. Obrigado, Racionais. Vocês fizeram uma obra de arte. Eu sou grato porque eu consegui viver essa época e ainda num programa que gosto muito, que é uma conversa, falar sobre esse que é, sem dúvidas, um dos meus discos favoritos. Não é isso, Alexandre? Até mais. Pedro, e eu queria também dizer que, por mim, eu ficava falando aqui mais 5 horas deste disco, porque de fato formou quem eu sou. Se você quer conhecer um pouco mais do que é viver na periferia, aquilo que definiu a minha geração, com certeza, Sobrevivendo no Inferno é o disco
Disco que amamos, tomara que tenha mais, Pedro. Um abraço, até mais. Vai ter. Até mais. Ouça esse disco, derruba todos os seus preconceitos e veja o quanto ele é importante. Tchau, tchau.